Olá, buenos dias, tudo bem? Como estão? Vamos lá. Classe passada explicada sobre a regra 1, regra 2 e agora vamos a terminar a regra 3. Vamos ver. Tá. Quando uma palavra empensa com o ou ati-o, se reemplaça uma conjunção o por u. Então, o que quer dizer isso? Toda palavra que começa com o ou ati-o, eu não posso utilizar o, eu tenho que utilizar u. Então, é isso aqui que ele fala. Quando uma palavra empieza com o ati-o, se reemplaça uma conjunção, né? Em vez de eu colocar o, eu vou colocar o quê? O. Se estima que muitas pessoas vão a viver uma zona com influência moderada ou grave de algo. Você vê que é uma alternância, certo? A água se passa por filtros de arena ou outro material que seja apropriado. Tá vendo que aqui pensou com o quê? Com o. Então, por que eu não posso colocar o? Porque dá cacofonia. Então, eu tenho que utilizar o u, certo? Toda vez que a palavra seguinte, se for utilizar a palavra alternância, o, em pensar, começar com o ati-o, eu não puedo colocar o, certo? E sim o u. Mas, exemplo, e retornando da aula passada, Maria, por exemplo, Maria e Isabel. Está vendo que eu não posso colocar Y, porque ele pensa isso é adição. Eu vou adicionar. Por exemplo, a mim me gusta manzana, uva. Então, se eu estou adicionando, certo? Então, se eu também não posso colocar o quê? Quando a palavra em pensar com i, ati-i, eu não posso colocar y, tá vendo? Eu tenho que colocar e. Maria e Isabel, não e Isabel. Tá vendo que dá uma cacofonia? Então, seria Isabel e Maria. Belo e inteligente, porque também pensa com o quê? Com i. Então, eu não posso colocar. Padre e hijo. Tá vendo que tem o som de i? Eu não puedo colocar y. Eu tenho que colocar e. Senão vai ficar padre e hijo. E hijo. Então, se eu não puedo colocar, eu tenho que cambiar por e. Aí, inteligente e belo. Aí sim eu posso. Hijo e padre. Aí eu posso o quê? Colocar y, certo? Vamos aqui também. Por exemplo, Gabriel, se eu fosse utilizar o ati-o. Gabriel, o Omar. O Omar. Gabriel, o Omar. Não, então eu tenho que utilizar o u para não dar o quê? Cacofonia. Belga, o holandês. Tá vendo? Eu não posso colocar o, senão vai ficar o holandês. Se fosse hospital, o hospital. Então, não posso colocar. E acorda que quando é número, aqui, por exemplo, de letra, 7, 8 também começa com o. Eu não puedo colocar o, e sim o. Viu? Olha lá, Osmar, o Gabriel, holandês ou belga, e 8 ou 7. Não se olvidando também, por exemplo, quando eu vou utilizar o, quando é numerar, eu não posso utilizar, para diferenciar do o, eu tenho que colocar um tilde no o. Por quê? Se eu colocar, eu não sei se ela tem 8 ou 9. Você está vendo? Se não tiver o tilde para diferenciar, você vai pensar o quê?
908, não é? 8 ou 9, eu falei 9 ou 8, então você vai achar que é. Então, para diferenciar de um e de outro, sempre que for número, né, numerais, eu não posso usar o O. Eu posso usar o O, mas não olvidando que tem que colocar o tílido no O para diferenciar do quê? Do zero, certo? Vamos ver. São exceções à regra as palavras que inicia com IA, IE, IO, exemplo. Cobre, ouro e hierro. Você tá vendo que aqui, ó, que eu falei que começa com at, mas ele não dá o som de i. Hierro, certo? Eu falo hierro, não falo hierro. Hierro, uma sílaba só. Então, para eu separar, então o som dele não é de i, eu falo hierro, hierro. Então, eu pronuncio o e junto também, certo? Por isso que não, quando tiver ia, at, e, at, i, a, e at, i, o, eu não uso, eu não vou usar o e, eu vou usar o y, certo? Então, é esse que ele está falando, ó. Cobre, ouro e hierro. Tá vendo que aqui é um at. Então, eu não posso colocar aí. Ah, professora, mas não começa com at, i? Não, começa com at, i. Mas quando eu vou ie, né? At, i, e. Ele tem um som que não dá o som de i, certo? Não dá o som. Por isso, vai ficar i, hierro, som, metales. Ó, gato, conejo, ó, hiena. Eu não vou colocar hiena, certo? Eu vou colocar y, hiena, som animal. Essa regra também não se aplica no início de frase interrogativa ou exclamativa. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma pergunta e no começo da frase tiver um i, eu não vou usar o e. Só o que? Na início de frase interrogativa ou exclamativa. Tá vendo aqui, ó? E Inês, eu não vou colocar e Inês. Ué, professor, mas ela é uma pergunta. Quando é pergunta, eu não posso utilizar. E no começo da pergunta. Se não tiver aqui e fosse no meio, certo? Aí, não. Para eu utilizar o y, eu só utilizo no começo da pergunta, certo? Aí, ó, Inês, quando chega? Então, se eu vou utilizar o e no começo da pergunta, certo? Então, e aí, analisando, tem o quê? Tem as frases que seguem a continuação e completa de acordo com o que corresponde. Sabias que em África, veja bem, ó, não tem necessidade. E ele está o quê? Adicionando, né? Ele quer dizer que África e Ásia. Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o Y. Se espera a população urbana se duplique entre os anos de 2000. Veja, e 2020, não necessita colocar, não tem como colocar o e. Quando que eu uso o e? Quando a palavra começa com at, i ou i. Em 1998 a 2008, 1,52 milhões de moradores urbanos requerem água. Veja que já foi explicado. Por que que eu vou colocar o artigo definido ele? Porque mesmo que água é masculino, vai dar cacofonia. Se eu colocar lá água, ó, o lá e o a do água, vai dar cacofonia. Então eu não posso. Mas ele vai passar para masculino? Não. A palavra continua feminino. Eu só vou cambiar, que é trocar o lá pelo ele. Então vai ficar el água.
potável de 813 milhões e melhoras sanitárias. Sin embargo, a população urbana em esse período cresceu em 1.089 milhões, que opaca o progresso logrado. Então, se aqui, letra C, 490 milhões de pessoas, solo conta, aqui está falando, conta, depende da instalação sanitárias compartilhadas. Eu vou colocar o, vou utilizar o. Vou utilizar o quê? O. Por quê? Porque não tem o ATO e nem tem o ATO e nem a palavra empensa com o. Então, eu vou colocar o depende de instalação. Já D, ele pede para usar YE, lá ele, YE. Então, los lagos e la represa provém de um grande rango de recurso valioso, incluindo mesma coisa, água potável para irrigação, a navegação, a indústria pesqueira, o turismo, a recreação e a gestação de inundação e sequias. Tá vendo que eu vou utilizar Y, não vou utilizar o E, porque não começou com E e não começou com I e nem ATI. Então, eu vou utilizar o que? O Y mesmo, certo? E aí tem a atividade que é complete o artículo adequado conforme é explicado, né? Então, arma, tem A, empensa com A, começa com A. Eu tenho que colocar ele, ó. Ala, que é asa. Eu vou colocar ele. Eu não posso colocar, mesmo sendo masculino, feminino. Mesmo sendo feminino, eu não vou colocar la ala. Olha como é, la ala. Olha a cacofonia. Então, vai ficar el ala. Ó, aqui, ó, todo com A, eu vou utilizar, tá vendo? Aí, hambre. Hambre é fome. Então, ele é feminino. Então, ele hambre. Habla. Habla é o que? Fala. Então, eu vou utilizar ele habla. E ate. Ada. O que é ada? Fada. Então, eu vou utilizar ele. Porque ele tem um som de A. Mesmo não começando. Ada quer dizer fada. Então, eu não vou colocar la ada. Tá vendo? Porque o ate não tem som. Né? O ate só não tem som. Então, vai ficar ada. Então, som de A. Então, eu vou colocar. Acha também. Acha quer dizer o que? Machado. Então, também é a mesma situação. Eu vou colocar el acha. Então, esse aqui também, ó, empensa com ar. Então, não posso usar o lá. E aí, a terminação, a mesma coisa, tá vendo? E aqui já é diferente. Ele pede para você utilizar Y ou E. Então, pan e bino, engenheiro e professores. Professores, se for o contrário, eu não posso utilizar o Y porque empensou com I, senão vai ficar I, engenheiros. Então, eu não posso utilizar o que? O Y. Lluvia e sol. Açúcar e hielo, tá vendo? Aqui, ó. Ate e E. Eu não posso utilizar o E, mesmo porque eu não falo ielo. Eu falo ielo, é uma sílaba só, ielo. E ele tem um som do quê? De E, não tem um som de I, certo? Sábio e inteligente. Aqui sim, eu tenho que usar porque inteligente empensa com I e também a pronúncia inteligente. Explicar e identificar também empensa com I. Por isso, agora, agulha ou hilo? Veja bem, hilo, ele tem um som de I, hilo. Então, eu vou utilizar o que? E. Madre e hija também tem um som de I, porque empensa com ATI, então eu não posso colocar Y, que é I, hija. Então, eu tenho que utilizar E.
certo? Então, nós quedamos por acá. Até a próxima classe. Hasta la vista.